Dirce Becker-Delvin. Agora 17, restando para as 8, 12 graus a temperatura, 27 de agosto, dia do psicólogo. Dirce, bom dia, parabéns. Obrigada, Nicolas, bom dia. Para o bem, é isso? Exatamente. Parabéns, Dirce. Bom dia. Bom dia, Renato Souza, bom dia, muito obrigada. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Pois outro dia, uma acadêmica de psicologia da Unisc me entrevistou para um trabalho da faculdade. E numa das perguntas, eu deveria referir uma situação em que eu me encontrei num dilema ético. Eu fiquei então pensando que, bem possível, os maiores desafios não têm a ver com ética profissional, mas com decisões cotidianas na hora em que as pessoas nos procuram para agendar atendimento. Isso porque a conduta prevista no Código de Ética da Profissão não é de ordem afetiva. Nesse caso, existe o certo e o errado, o permitido e o não permitido. Então, basta seguir as normas que você se resguarda de qualquer encrenca, punição ou mesmo cassação do seu registro profissional. Mas existem demandas em que o profissional deve decidir a partir do seu próprio entendimento, o que inclusive está previsto no Código de Ética. E um desses momentos acontece quando um familiar, um amigo ou um conhecido lhe procura para ser o seu paciente. Se você decide que irá atendê-lo, a relação de vocês vai mudar. A começar porque você precisa cobrar pelo seu trabalho. Você também não falará mais sobre você, diferente do que acontece numa relação de amigos, familiares ou mesmo conhecidos. Quase sempre, quando nós contamos algo para um amigo, nós esperamos que ele abra o seu coração também. Como já escreveu Freud, uma confidência merece outra. E todo aquele que exige intimidade de outra pessoa deve estar preparado para retribuí-la. Isso coloca as duas pessoas, eu diria, em pé de igualdade, o que não seria possível, muito menos saudável, num percurso terapêutico. Durante o percurso terapêutico é comum a aparição de um sintoma chamado transferência. O paciente ele dirige ao terapeuta diversos sentimentos que misturam fantasias, hostilidade, inclusive, e afeto. E no caso de você estar diante de um familiar, de um amigo, de um conhecido, isso poderia desencadear, entre outras coisas, mal-estar por parte do paciente e atrapalhar o tratamento. Considerando, então, todas essas questões, você, então, decide que não vai atender a pessoa que lhe procurou. E, nessa hora, então, você precisa lidar com uma possível chateação, afinal, por parte da pessoa, afinal, ela depositou confiança na sua capacidade, eu diria, na sua preparação para ajudá-la no caminho da melhora, da cura, naquilo que ela quer transformar na sua vida. E você também precisa lidar com uma outra questão, com as suas vaidades intelectuais e compreender que, por mais competente e preparado que você seja, talvez você deva recomendar que a pessoa procure um outro profissional, que inclusive talvez você pode recomendar da sua lista de contatos. Aliás, essa é uma prática muito comum entre os psicólogos na nossa área, a gente referir um colega, a gente escutar a pessoa e entender que talvez um colega tenha uma especialização mais adequada para aquele caso. Aliás, a grande maioria dos pacientes que a gente recebe são referências, ou de colegas de profissão, ou mesmo dos pacientes que a gente tem. Então, quando a gente abre seu consultório, começa talvez com 1, 2 pacientes, e os próprios pacientes vão nos indicando para outras pessoas. Eu disse tudo isso para dizer que estou falando da clínica em que eu trabalho, que é a clínica da psicanálise e a psicologia de orientação analítica. E também dizer que eu entendo que cada profissional vai ter a sua justa medida nesse sentido, entendendo posso, não posso, devo, consigo atender, vai ser possível e vai ser saudável, enfim, vai ser
possível essa caminhada com a pessoa. Como diz o Código de Ética, cada profissional precisa decidir essa questão. Bom, Dirce, aproveitando o gancho do Dia do Psicólogo, e é um tema que a gente tem tratado aqui na nossa programação, que é uma mudança de perfil com relação dos reflexos da Covid, que agora com a vacinação deixa de ser da doença, mas dos impactos emocionais, da saúde mental, que todo esse contexto que a gente está vivendo acaba agora aflorando e que tem afetado muitas pessoas. Pegando esse gancho do Dia do Psicólogo, quais são as modalidades terapêuticas que existem hoje? Porque são várias e existe uma indicada para cada pessoa? Eu entendo que por isso que é importante, quando nos procura, a gente escutar a pessoa. Por exemplo, eu trabalho na psicologia, psicologia de orientação analítica, e também, como eu sou psicanalista, trabalho com psicanálise, que é a psicanálise do divã, enfim. Penso que essa questão do próprio setting de trabalho mudou, que é o espaço da terapia. Com a pandemia aconteceu o atendimento online, que nós, psicólogos, acabamos aderindo, porque a gente entendeu que as pessoas precisavam de escuta, assim, num momento tão delicado, e a gente precisava encontrar uma forma, enfim, de possibilitar esse encontro. Então, acredito que se ampliou, inclusive, o atendimento online e se entendeu que ele pode, sim, ter grandes efeitos, e é uma clínica tão possível também quanto encontro face a face, porque o que faz com que esse caminho de cura, de melhora aconteça, está muito relacionado ao vínculo do paciente com o seu terapeuta. Tu falavas de linhas, bom, existem outras áreas, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, então talvez a pessoa precise, nesse momento, esse tipo de terapia, enfim, terapia de esquema, várias outras. O profissional que escuta o paciente vai compreender, talvez, nesse momento, seja indicado, enfim, que um outro profissional atenda essa pessoa. E deixar bem claro que eu estou falando de terapeuta, de psicoterapeuta, quem tem uma formação acadêmica na área, porque hoje se usa a palavra terapeuta para outras profissões, enfim, e não quero questionar essa questão, mas eu estou falando de psicoterapeuta, de terapeuta, que é o profissional com formação acadêmica em psicologia, ou o profissional que tem formação em psicanálise clínica, enfim, que também fez uma outra caminhada, né? São duas profissões, o psicólogo e o psicanalista. Dirce, apenas para fechar então com o recado da Francisca de Carlos Barbosa, que escreve o seguinte: manda um abração especial para essa pessoa incrível que tive o privilégio de conhecer e que mudou minha vida. Parabéns, Dirce, você é muito especial para mim. Eu tenho muita admiração e carinho por você. É o recado da Francisca. Muito, muito obrigada. Tá, obrigado.